Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Podmic FS e para você que já trabalha com CTE, já aprendeu a mexer com CTE, esse vídeo aqui para você. Dá uma olhada aqui na tela para eu te mostrar isso daqui. Olha só, eu tenho um script que ele tem várias linhas de código, mas isso não importa nesse momento, são 87 linhas. Quando eu dou um F9 aqui, o que ele faz? Ele me pede alguns parâmetros aqui, ó, para dizer quantos dias, ou meses, ou anos, ou semanas para trás eu quero comparar a partir do de hoje, certo? Então eu posso colocar aqui os últimos 5 e aqui eu defino o que é que eu quero comparar. Se for 0, eu quero dia. Se for, olha só, tá aqui, ó, 0 igual a dia, 1 igual a semana, 2 igual a mês, 3 igual a ano. Então esse parâmetro é passado por aqui ou pela sua aplicação. Quando eu dou um OK aqui, ó, vou colocar aqui que eu quero comparar por dias. Então eu quero os últimos 5 dias, certo? OK. O que vai acontecer aqui? Ó? Ele vai me trazer o resultado dos últimos 5 dias, considerando hoje, para comparar o total de vendas. E aí aqui no valor total de vendas você pode colocar outras informações como código de funcionário, nome de funcionário, fazer o select que você quiser. O importante aqui é liberar esse período aqui para a gente poder saber qual é a quantidade de dados que a gente quer retornar. E hoje a gente vai transformar esse script aqui enorme em um script muito melhor, muito mais bem escrito, de muito mais fácil manutenção. Quer ver como é que faz isso? Então, dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Então, para o nosso script, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou começar copiando esse CTE aqui, que é o de parâmetro, certo? Então, conforme a gente for vendo aqui o que a gente precisa adaptar, eu vou já explicando para você o que a gente precisa fazer, certo? Vou copiar também esse parâmetro aqui de cima para ser justo com a quantidade de linhas, certo? Então, aqui, ó, tenho 0, 1, 2 e 3, são os parâmetros possíveis para esse cara aqui. E a primeira coisa que eu vou fazer é fazer um limitador, porque olha só, quando a gente tem um CTE-P, a gente pode definir parâmetros nele, por exemplo, como eu estou fazendo aqui. Por quê? Porque esses parâmetros eu vou utilizar em outros CTEs, tá? Então, vou colocar aqui, ó, select from P, e aqui eu posso colocar um asterisco, certo? Se eu dou um F9 aqui, eu vou informar os parâmetros que eu tinha colocado lá. Por exemplo, 5 últimos dias, certo? Baseado nesse 0 aqui são dias, vou dar um OK e ele vai gerar para mim. Beleza, só que ele vai gerar para mim o que? Data? Ainda não, certo? Aqui eu só estou solicitando parâmetro. Aqui eu tenho os dois parâmetros que eu solicitei, porém, se eu informar um código que não esteja no meio desses aqui, eu quero que ele retorne nulo, certo? Query vazia. Por quê? Para não influenciar lá para frente ele tentar ficar rodando alguma coisa que não existe, certo? Então aqui já vou adicionar um filtro. Where? Vou copiar esse cache aqui, ó, de dia, semana, mês e ano, certo? Que é o cara que vai dizer qual é o parâmetro que eu quero. Ele tem que estar entre, então vou colocar aqui between 0 and 3, certo? Então são todos os parâmetros que eu aceito aqui. Então se eu dou F9 aqui e por um acaso digitar um número aqui maior do que eu posso, vou colocar aqui 4, ó. E beleza, já retorna a query vazia, nenhuma informação. Tranquilo. Então, o CTE-P a gente já tem pronto. Agora, o que eu preciso fazer? Preciso fazer o outro CTE, certo? E aqui, perceba, a gente tem um CTE para cada resposta de parâmetro, certo? Então, se eu for colocar que eu quero dia, ele vai rodar o CTE-D, certo? Então, eu tenho aqui CTE-D. Ele gera uma quantidade de dias aqui baseado nesse parâmetro, certo? Então, a partir da data atual, menos 1, menos 1, menos 1, enquanto tiver a quantidade específica, certo? Então, tenho aqui o código que está sendo gerado, certo? Vou até pegar esse CTE aqui, ó, e vamos rodar ele lá na outra aba, só para a gente poder ver, certo? Então, vou colocar aqui, ó, Ctrl V, certo? E aí, vou fazer aqui um select asterisk from D, certo? Então, esse select asterisk from D, ele vai fazer essa recursividade aqui, lembrando que ele está fazendo junção com o CTE-P que está aqui em cima, beleza? E ele já vai trazer os dias, certo? Ó, faltou colocar uma vírgula aqui em cima, beleza? F9. E aí a gente vai colocar aqui, ó, comparar últimos 5, e aí vou colocar aqui 0, que é a quantidade de dias, ok. Apesar que ele não vai ter a quantidade de dias sendo tratada ainda, né? Mas ele vai retornar assim, ó, o período de cada dia. Então vai do dia 12 a 12, 11 a 11, 10 a 10, 9 a 9, 8 a 8, certo? Então ele para nos 5 primeiros. Por quê? Porque eu pedi apenas 5. Se eu colocar aqui, ó, que eu quero 3, Enter, daí ele vai trazer só os 3 primeiros e pronto, certo? Nada mais. Os 3 últimos dias, né? Hoje, ontem e anteontem, no caso, certo? Então tá. Aqui a gente já tem o tratamento de dia pronto. Só que eu quero juntar todos esses CTEs aqui, ó, de semana e de mês, junto com de ano,
tudo junto dentro de um CTE só, certo? Então, esse cara aqui, ele não vai ter mais o nome dele, vai ser o nome R. Por quê? Porque eu vou juntar tudo em um só e esse R é de recursividade. Coloquei um nome específico, poderia ser X, por exemplo, certo? Então, olha só, aqui embaixo eu tenho uma facilidade que é o seguinte, eu tenho dizendo qual é o CTE, certo? Então, o nome do CTE está aqui, a sigla dele, né? D para dia, S para semana, então ele vai gerar períodos de semana em semana, considerando que, por exemplo, hoje é terça-feira, certo? Então, de domingo para cá conta a semana atual. A semana anterior vai de domingo a sábado, sempre de domingo a sábado, certo? Mesma coisa ano, por exemplo, ano vai do dia 1 ao dia 31 do 12, 1 de janeiro a 31 do 12. Mês vai do dia 1º até o último dia do mês, então tem que considerar sempre assim. Daí, a gente tem aqui, ó, CTE de mês, CTE de ano, que está aqui, e a gente tem aqui, ó, um select para cada um dos CTEs, onde o DSMA, que é o parâmetro que a gente solicita, né, que é dia, semana, mês e ano, certo? É a abreviação de cada um. Quando ele for igual a 0, significa que o usuário pediu CTE de dia, certo? Então, eu quero dia a dia. Daí ele faz select aqui nesse CTE. Se não for igual a 0, ele vai retornar nulo, certo? Então ele vai fazer um union aqui tentando buscar o CTE número 2, que é o CTE de semana, certo? E depois CTE de mês, CTE de ano, tudo filtrando aqui pelo DSMA, certo? O DSMA é o nosso parâmetro mestre aqui. Tranquilo, então esse cara aqui, ó, todos esses selects, só um deles vai retornar resultado, dependendo do parâmetro que o usuário selecionou, certo? Então, se ele selecionou o parâmetro número 1, só esse select aqui vai retornar resultado, nenhum dos outros vão retornar. Então, como eu não sei qual é o que vai retornar resultado, eu fiz uma tabela derivada aqui por fora, e aí depois a junção na tabela venda com agrupamento para poder buscar os dados da venda e qualquer outro dado que eu quiser colocar da venda aqui também, tranquilo? Mas, lembrando, tem 87 linhas. Qual é a diferença, então, que eu quero fazer nesses casos aqui? Perceba, aqui eu já tenho o tratamento que eu transformei, é de dia, né? E eu transformei em R, para quê? Para a gente poder fazer um tratamento só. Então, esses caras aqui, ó, vou apertar Insert, vou trocar onde está D ponto, colocar R ponto. Tranquilo? Então, aqui, ó, from R também, né? Porque a recursividade vai ser em cima do R. E aqui também, no where, vou colocar R. Beleza. Então, a gente só fez a troca de apelido até agora. Esse cara aqui, ó, current date para a data inicial e current date para a data final, é o tratamento para dia. A mesma coisa aqui no Union All é o tratamento para dia. Então, dia após dia, ele precisa fazer isso. Agora, isso aqui só vale se o DSMA que está aqui no CTEP for igual a 0, certo? Então, aqui eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um decode, abro parênteses e eu vou decodificar quem? O DSMA. Só que o DSMA, ele está no CTEP, por isso eu preciso fazer uma junção aqui, ó, com o P, tranquilo? Então eu consigo acessar todos os campos do P aqui, que são os parâmetros que eu quero. Então eu vou decodificar o DSMA. Ele pode ser 0, e se for 0 ele vai retornar o current date, certo? E fecho parênteses aqui por enquanto, tranquilo? A mesma coisa eu vou fazer aonde? Aqui também, certo? Então aqui embaixo eu vou dar um Ctrl V e aí ele vai decodificar. Por quê? Porque esse tipo de resultado aqui, ó, esse retorno current date, só serve para quando é dia, pelo menos por enquanto. Depois a gente vai tratar isso daqui. E aqui embaixo, o que a gente precisa fazer? R.DTIN-1 e R.DTIN-1, certo? Então esses dois caras aqui, ó, porque ele está subtraindo um dia, ele só vai servir também para quando o P.DSMA for igual a 0, certo? Então Ctrl V aqui, vamos colocar a mesma regra aqui e aqui. E lembrando de fechar o parênteses aqui no final para ele poder fechar o decode, né? Vamos ver só se eu fechei aqui, ó. Faltou fechar também. Ok. Pronto. Então vamos lá. Vou dar um F9 aqui só para a gente ver se teve o mesmo resultado, deu erro. E esse select asterisk from D é o que está no final, lógico, porque eu mudei aqui de D para R, né? Então eu vou colocar aqui R, F9, agora a gente vai ter o resultado. Olha só, eu tenho agora a leitura do parâmetro DSMA, que é o P, dia, semana, mês, ano. E aí eu vou escolher 0, porque eu quero dia, os últimos 3. Ok. Então a gente tem aqui esse resultado. Se eu dou um F9 aqui e colocar que eu quero o tipo de retorno por semana, que é o 1, vou dar um OK, e a gente não tem resultado nenhum de data aqui. Por quê? Porque isso aqui ainda não está programado. Lembra que o decode, a gente fez o tratamento para o 0. Ainda falta o tratamento para o 1, para o 2 e para o 3, certo? Então, perceba que começou a ficar mais tranquilo agora para a gente poder fazer essas junções. O que eu vou fazer aqui? Eu vou voltar aqui na aba 2, vou pegar o CTE agora de semana que está aqui, ó, e vou copiar ele para lá, só para ele poder servir de apoio para eu poder fazer a minha colinha, certo? Meu Ctrl+C, Ctrl+V. Então colo ele aqui e aí é o seguinte, ó,
No primeiro campo aqui, ó, do DTIN, do primeiro select do CTE, ele tem aqui agora current date menos extract weekday from current date. Beleza, então ele subtrai a quantidade de dias da semana do dia atual. Então, hoje, o dia da semana para terça-feira é 2, certo? 0 domingo, 1 segunda, 2 terça. Então, esse 2 ele subtrai aqui no dia, certo? Então, hoje, dia 12, fica dia 11, 10, beleza? Então, ele vai pegar dia 10 lá como o dia inicial da semana. Então, o que eu vou fazer? Vou copiar esse current date menos tal, essa expressão aqui, essa conta, e vou colocar lá no primeiro select. Lembra, esse aqui é o primeiro select do CTE. CTE começa aqui, primeiro select do CTE, então eu vou lá para o primeiro select do CTE, que está aqui, ó. Aqui a gente já tem previsão para o 0, só que não tem para o 1. Então, eu vou colocar aqui, ó, vírgula, 1, vírgula, Ctrl V para ele resolver essa expressão aqui. Current date menos extract weekday from current date. Beleza, que é a expressão que estava lá embaixo. Mesma coisa a gente precisa fazer aqui, ó. Colocar uma vírgula, colocar 1, vírgula, e aí qual é a informação que ele precisa retornar para quando é semana no segundo campo. Current date também, certo? Então, copia ele aqui e cola ele aqui em cima. Até agora tá igual, né? Current date aqui com aqui também, então vamos deixar dessa forma aqui mesmo. Tranquilo. O que eu preciso fazer aqui agora? Olha só, vamos continuar aqui, ó, para alimentar esse segundo select que tem aqui embaixo, certo? Então, vou colocar aqui, ó, o tratamento para 1, vírgula, e aqui também o tratamento para 1, vírgula. Beleza, então já fiz aqui, e aí, o que ele tem que retornar aqui na segunda opção? Nesse caso aqui, ó, s.dtin-7 e s.dtin-1. Só que eu não estou considerando o s mais, eu estou considerando r, certo? Então, aqui vou colocar assim, ó, r.dt_in menos 7, certo? No caso anterior estava menos 1 e aqui continua sendo r.dtin menos 1 de acordo com o que está aqui embaixo, certo? Então aqui embaixo a gente tem aqui assim, ó, no segundo select que ele vai subtrair por 7 e por 1 para pegar a data inicial e data final. Como é que eu sei que é a data inicial e final? Pelo apelido que está aqui em cima, ó, dtin e dtfim. Tranquilo, mantém exatamente essa mesma informação aqui. Tranquilo, agora o que eu preciso fazer aqui, ó? Vou eliminar esse CTE aqui de baixo, que ele só serviu para eu poder copiar as expressões, e vou copiar agora as outras expressões dos outros períodos, certo? Então aqui, só vou colocar aqui as outras informações, né? Então, vírgula aqui, 2, vírgula, e vou colocar mais uma vírgula e colocar aqui, ó, 3, vírgula, e encerra por aqui, certo? Daí aqui vou copiar e fazer a mesma coisa para todos os decode, beleza? Então todos os decode vão ter essas informações para quê? Só para poder facilitar, porque é um padrão para todos, beleza? Então tá, qual que é a expressão para caso de mês, certo? Para caso de mês, a gente tem que fazer o quê? No primeiro select, vamos pegar aqui, ó, CTE de mês, tá aqui, M, e aí para caso de mês ele tem essa expressão aqui na DTIN, certo? Já vou colar lá, então essa expressão aqui. E no dtfim, que está aqui embaixo, ele tem uma outra expressão, que é o quê? Current date. Então, vamos pegar ela aqui e colocar aqui de novo. Até agora, tudo igual aqui, né? Beleza, então vamos lá. Para baixo agora, ó, o segundo select. Qual que é o segundo select? Está aqui embaixo, ó. A expressão é o quê? Date add, month e assim por diante. Então, eu vou copiar ele, eu vou colocar ele aqui, certo? Então, coloque ele aqui no segundo select. E aí, para dtfim, eu pego qual informação? Vamos vir aqui, ó, dtfim, que é m.dtin-1. No meu caso, vai ser r.dtin-1, certo? Que é a mesma coisa que está ali em cima, ó, r.dtin-1. Esse script aqui, ele vai poder ser reduzido ainda, certo? Porque a gente está repetindo muita informação. Mas vamos deixar assim para a gente poder entender como que a gente vai progredir para um menor ainda. Então, vamos lá. Última informação aqui, ó, que é quando é por ano, certo? Primeiro script aqui a gente tem. Vamos trazer aqui, ó, o dtin desse formato aqui, certo? E o dtfim é current date. Então, continua igual lá. Então, aqui, ó, Ctrl V e aqui é o que? Current date. Para quem não entendeu ainda como que está funcionando o decode, o que ele faz? Esse DSMA ele pode retornar 0, 1, 2 e 3, certo? Se ele for 0, então retorna isso. Se ele for 1, então retorna isso. Se ele for 2, então retorna tudo isso daqui, certo? Até a vírgula. Se ele for 3, então retorna tudo isso daqui. É assim que ele funciona, bem simples. É um case simplificado, certo? Muito bem, então aqui embaixo, ó, no segundo select, faltou só colocar a última informação de ano. Vou pegar aqui, ó, do segundo select do ano, ele tem aqui date, add, year e assim por diante. Então vamos colocar aqui, a gente vai ter que arrumar esses apelidos ainda, né? Então Ctrl V aqui, ó. E aqui, qual é a informação que ele tem? Adivinha? A.dtin-1, que no nosso caso aqui vai virar R.dtin-1, certo? Então Ctrl V aqui. Beleza, então veja bem.
Primeira coisa que eu preciso fazer aqui, ó, nesse CTE, a gente tem as informações aqui todas prontinhas e aqui em cima a gente tem um decode que retorna sempre a mesma informação. Se é um decode que retorna sempre a mesma informação, basta o quê? Colocar a mesma informação aqui, não precisa do decode, certo? Independente do parâmetro que a pessoa mandar, ele vai ficar sempre igual. E a gente vai ver se o resultado vai bater depois, certo? Beleza. Aqui embaixo, o que está acontecendo? Ó, a gente tem cada vez uma coisa diferente, ó. R.DTN -1, -7, o DateADD do month e o DateADD do year, certo? Então, continua igual. Só que aqui, ó, que tá M.DTN passa a ser R.DTN. Por quê? Porque nessa aba 3 aqui a gente não tem mais o CTE, nem M, nem A, nem nenhum outro. Só o R e o P. Beleza? Então, aqui, ó, a gente tem outra vez a mesma informação em todos. Se é a mesma informação, preciso fazer decode? Não, não precisa. Então, tire isso daqui e aí vamos colocar aqui só dessa forma aqui. Beleza? O que a gente tem aqui agora? Olha só, vou dar um F9 e aí vamos fazer o teste de cada uma das situações para ver se está saindo certo. Beleza? Então, tem aqui, ó, comparar os últimos 3 dias e eu quero primeiro do 0. A gente vai do 0 ao 3, lembra? Então, vou dar um OK aqui. Então, primeiro do 0, ele tem os períodos 12 do 7, 11 do 7, 10 do 7, certo? Por quê? Porque é por dia, os últimos 3 dias. F9 de novo, agora eu vou trocar o tipo de período que eu quero. Quero o quê? Semanal, certo? Semanal é o 1, então de 7 em 7 dias, considerando que 12 do 7 é a data limite porque não tem mais nada no futuro, certo? Hoje é o presente. Então, a semana atual começa no dia 10. Vamos ver aqui no calendário, ó. Vou abrir aqui o calendário. Então, dia 10 começou aqui domingo, foi até 12. Beleza. A semana anterior vai de 3 a 9, tá certo aqui? 3 do 7 a 9 do 7, certinho. E a semana anterior ainda, 26 do 6 a 2 do 7. Vamos ver? 26 do 6 a 2 do 7. Beleza, então por semana também já tá certo. Vamos dar um F9 aqui pra gente testar agora por mês, certo? Então colocar aqui, ó, o parâmetro agora é o 2, certo? Vou dar um Enter aqui e a gente tem aqui todos os meses, certo? Os últimos meses, do 1 do 7 a 12 do 7. Tranquilo, foi até a data atual, não tem por que colocar 31 do 7 aqui, já que a gente não chegou nessa data. Tem aqui, ó, 1 do 6 a 30 do 6, 1 do 5 a 31 do 5. Beleza, então tá respeitando o último dia do mês certinho. Beleza, então eu vou dar um F9 aqui de novo e testar o último parâmetro agora, que é o parâmetro por ano. Os últimos 3 anos de quê? De venda, do que você quiser, e você vai entender por quê. Olha só. Peguei aqui, ó, 1 do 1 de 2022 a 12 do 7 de 2022. Não tem por que ir até 31 do 12 de 2022, já que não chegou esse período. 1 do 1 de 2021 a 31 do 12 de 2021. E 1 do 1 de 2020 a 31 do 12 de 2020. Tranquilo. Então, a nossa geração de períodos está gerando totalmente certo e agora basta a gente colocar algumas informações. Vamos lá. Que informação que a gente está retornando aqui, ó, na aba 2? A gente está retornando data inicial, data final e a soma do valor total de vendas, beleza? O que eu vou fazer aqui então? Vou vir aqui, vou fazer assim, ó, colocar, só arrumar esse script aqui, vou colocar assim, ó, r.dt_in, vírgula, r.dt_fin, e eu vou colocar aqui, ó, v.valor total. E esse valor total veio da onde? Não tem o v aqui, calma, vamos ter. Join, venda v on v.data between r.dt_in and r.dt_fin. Beleza, então já fiz um filtro para cada período, seja ele qual for, dentro da tabela venda. E aqui eu posso colocar aqui, ó, um sum do valor total, inclusive posso nomear essa coluna como valor total. Falta o quê? Agrupamento, group by 1 e 2, que são essas duas primeiras colunas aqui, e posso ordenar inclusive, ó, order by r.dtin de forma decrescente. Por quê? Porque eu quero pegar o mais atual para o mais longe, certo? Desk aqui para ficar de forma decrescente. Então vamos rodar aqui, ó, e vamos ver o que vai acontecer agora. Vou colocar aqui aquele período lá, primeiro 0 que a gente vai testar, certo? E posso colocar aqui inclusive 5, os últimos 5. Então vou dar OK aqui, ó, e a gente tem os últimos 5 dias. Vamos lá, só esperando rodar, beleza? Então 12 do 7, 11 do 7, 10, 9, 8 e eu tenho o total de vendas de cada dia desse. Ah, eu quero mais um período aqui, ó, que vai ser daí por semana, certo? Então eu coloco um aqui e vou dar um OK. Então eu quero as últimas 5 semanas de resultado de venda. E aí eu posso colocar funcionário para poder fazer agrupamento. Quais foram os funcionários que venderam nas últimas 5 semanas, o quanto venderam e assim por diante. Olha só, aqui ó, 10 do 7 a 12 do 7 já tem um valor. 3 do 7 a 9 do 7, 26 do 6 a 2 do 7 e assim por diante, certo? Ele gera tudo sozinho. E aqui a gente não precisa se preocupar com nada, porque ele vai gerando assim os últimos resultados. Agora eu quero os últimos
anos, certo? Então eu coloco o parâmetro 3 aqui, ó, vou dar um OK e aí já tenho todo o meu resultado pronto. É um script só, pequeno, fácil de dar manutenção para poder ter resultado. Aqui ele trouxe 4 linhas apenas, por quê? Porque eu não tenho mais movimentação antes de 2019, certo? Então aqui ele respeitou isso também. Cancelo a transação, aí vamos dar uma olhada aqui só a quantidade de linhas que a gente conseguiu fazer a mesma coisa. Olha só, 43 linhas com um CTE muito mais simples, eu tenho um CTE para parâmetro, um CTE para gerar todos esses períodos e perceba que ficou bem simples, usei o decode aqui para me ajudar e tenho aqui o select que faz a execução dessa consulta, certo? E faz em cima da onde? Do R para poder pegar os períodos e da venda para poder pegar as vendas. Edson, tem como juntar com outra tabela? Tem, você pode juntar com qualquer tabela aqui, ó, fica à vontade. E aqui, ó, na aba 2, eu tenho tantos CTEs, vamos lá, vamos contar. Eu tenho 2 CTEs lá na aba 3, certo? Na aba 2 eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e... além dos CTEs, dos 5 CTEs, eu tenho o script que faz a execução, considerando que aqui ainda tem uma tabela derivada, certo? Porque eu fiz um select a partir de outro select. Então, são 5 CTEs, mais uma tabela derivada, mais o script aqui para poder organizar as informações que eu estou retornando dos CTEs, certo? Então, faz total diferença, principalmente para você dar manutenção, porque é um código muito mais limpo, mais leve para você trafegar esse código na rede, certo? Se você tiver em nuvem, cada quantidade de linhas que você tem que trafegar faz diferença na hora que você está executando várias vezes a mesma consulta por máquinas diferentes. Então, quanto mais a gente conseguir economizar código aqui, melhor, desde que não comprometa a leitura daqui, certo? Então ficou bem simples isso daqui. E o vídeo de hoje é esse, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí, porque é extremamente importante para a elevação do canal. E se você acha que no canal tem muito vídeo, tem vídeo demais da conta já, eu preparei um guia de 2 meses, que ele te entrega, baseado no seu perfil, uma quantidade de vídeos específicas que vão durar 2 meses. Aí você pode escolher vídeos 1 vez por semana, 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana, que vão chegar no seu e-mail ou no seu WhatsApp e é totalmente gratuito, beleza? Então é só clicar no link aqui da descrição, no guia de 2 meses, se cadastrar, escolher a opção que você quer, preencher os dados do seu perfil para que você receba conteúdos que eu selecionei a dedo aqui do canal, que são específicos para você ter melhoria de performance no seu sistema. Tranquilo? Então é isso, eu vou ficando por aqui, valeu, falou, tchau, tchau. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not